quero mais uma vez cumprimentá-los com a paz do Senhor e te dar as boas-vindas para este quinto encontro de estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós estaremos estudando o capítulo de número 7 e nós fizemos a leitura entre os versículos 29 e 35. Uma leitura bem complexa e não foi a mais difícil do capítulo, não. Ela é uma das mais fáceis. Daí você imagina a complexidade que é, mas eu gostaria de contar com a tua atenção para nós estudarmos o capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Neste capítulo, Paulo, ele instrui os membros da igreja de Corinto, tanto os casados quanto os solteiros, sobre o casamento, sobre o matrimônio, sobre a vida conjugal e o trabalho no reino de Deus, o trabalho missionário, o trabalho ministerial como crente. Então, é essa instrução que Paulo traz para os coríntios neste capítulo de número 7. E eu gostaria de ler com você, abra aí a sua Bíblia, os dois primeiros versículos a princípio, que diz assim: ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. São os dois primeiros capítulos. E olhando assim, quem não conhece o contexto, imagina que Paulo, ele tem aversão a casamento, não gosta de mulher e assim por diante. Porém, não é esta a mensagem do texto. Eu gostaria de te convidar a caminhar por esse texto. Primeiro, para nós compreendermos o capítulo 7, nós precisamos entendermos a partir da leitura do versículo de número 26 deste capítulo, não é? E eu gostaria de ler com você o versículo de número 26, que diz assim: tenho pois por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem ou estar assim. Paulo se referia neste versículo a uma grande perseguição, a uma grande aflição que estava por vir sobre os cristãos de então, e nessa situação a vida conjugal se tornaria muito mais difícil. Note-se que não tocar em mulher aqui significa não casar-se, tá? O contexto aqui é de casamento. Portanto, quando Paulo ele afirma aqui no versículo 1 que por ele melhor fosse que não se tocasse mulher, ele está se referindo se não se casasse, que se mantivesse solteiro. E isto por causa da situação que a igreja enfrentava, que a igreja vivia naquela época, e pelo Espírito Santo Paulo já previa uma grande perseguição à igreja e uma família, um homem com mulheres e crianças seria muito mais difícil para fugir da prisão, da morte. Então, de ficar solteiro para dedicar naqueles dias de liberdade, entre aspas, todo o seu vigor para o reino de Deus, para o evangelho, para o trabalho missionário. Então foi dentro desse contexto que Paulo escreveu que bom seria que o homem não tocasse a mulher ou que não se casasse, tá? A partir do versículo de número 3, Paulo ele passa a dar um conselho para os casados. Observe
que aí nós vamos encontrar o termo marido pague a mulher. Vamos ler comigo. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicar a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Então observe aqui, Paulo ele começa agora a falar aos casados, aqueles que já estão casados, sobre o compromisso matrimonial, sobre a responsabilidade, tá, da satisfação das necessidades sexuais do casamento. Dentro do casamento é uma responsabilidade tanto do homem quanto da mulher, porque quando há uma negligência, queridos, desta responsabilidade, abre-se uma brecha, dá-se legalidade para uma tentação chamada adultério, chamada infidelidade. E Paulo, ele chama atenção com bastante ênfase para que as pessoas não deem lugar ao inimigo, que a mulher não dê lugar para que o seu marido, tenha pensamentos ou necessidades extraconjugais, e também o marido não dê lugar para que a sua esposa tenha esse tipo de sentimentos ou pensamentos. É uma responsabilidade de ambos, tanto o homem quanto a mulher são chamados à responsabilidade por Paulo. Muito bem, o compromisso do cônjuge é mútuo, como nós já dissemos, tanto o homem quanto a mulher precisa ter esse compromisso. E a Bíblia, ela deixa clara que o homem não tem mais domínio sobre o seu próprio corpo, como também a mulher não tem domínio sobre o seu próprio corpo, mas o seu cônjuge tem esse domínio. Ou seja, Paulo está dizendo que não devemos privar um ao outro deste desejo, deste sentimento ou desta necessidade, Tais desejos dentro do casamento são normais e providos por Deus, por vários motivos que nós já conhecemos, tanto o motivo da procriação, da manutenção da nossa espécie, do povoamento da terra, como também o motivo de gerar prazer e satisfação, porque nós somos indivíduos, o homem, quando eu digo homem de forma genérica, é um indivíduo que necessita também de satisfazer a sua necessidade prazerosa, prazer, ser feliz, ser alegre, estar satisfeito com a vida, e isso passa pela satisfação destas necessidades. Do versículo 7 ao 8, Paulo, ele usa aqui uma expressão dizendo: queria que todos os homens fossem como eu. Eu vou ler o versículo 7 e 8 para você. Diz assim: porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e o outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Quem era Paulo? Como era Paulo? Para ele estar dando este exemplo e dando esta orientação. Há quem diga que Paulo fora casado na sua vida pregressa ao Evangelho. Há quem defenda que Paulo nunca se casou, que ele foi um eunuco desde a sua juventude. A Bíblia não traz respaldo nem para uma nem para outra questão a respeito, mas Paulo, como apóstolo, ele fez uma escolha, a escolha do celibato, a escolha de estar sempre solteiro, de não buscar o casamento. Isso não quer dizer que Paulo
não gostasse da ideia de casamento, que Paulo não desejasse se casar e ter uma pessoa. Nós não vamos entrar nesse mérito. O que eu quero aqui defender é que Paulo, como apóstolo, ele colocou o Evangelho, a responsabilidade do Evangelho acima da sua própria vida, acima dos seus próprios desejos, dos seus próprios sonhos, das suas próprias vontades. Para ele, viver era Cristo, morrer era lucro e nada mais. Era Cristo, Cristo, Cristo na sua vida. E ele escolheu, e com essa escolha que ele fez naturalmente na sua vida, certamente com a ajuda de Deus, ele não tinha nenhuma necessidade física que dependesse de uma mulher. Mas ele diz bem claro: nem todos são iguais, cada um recebeu de Deus o seu próprio dom. Ele recebera de Deus o dom do celibato e administrava bem essas questões, tá? Então o que Paulo está conscientizando aqui é exatamente isto, tá? Bom seria que fossem como eu, ou seja, que ficassem solteiro, que não contraíssem casamento, tá? Mas no versículo número 9 ele diz o seguinte: o que ele diz aí? Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se, é melhor casar do que se prostituir, em outras palavras. Se o indivíduo não pode conter-se, não recebeu este dom de Deus para o celibato, então que se case. Ele está dando um conselho: melhor seria o solteiro. Nós vamos já entender porque Paulo está defendendo essas questões um pouco mais adiante, né? Mas ele não está, isso não é um mandamento, não é também uma proibição, tá, queridos? São conselhos. E aí no versículo número 10, Paulo, ele agora faz um alerta, ele traz à memória um mandamento, e ele deixa bem claro que agora não é ele que está mandando ou falando, mas o Senhor. Observe: todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Aqui ele está respaldando na ordenança de Cristo, a ordenança do Senhor, que a mulher casada ela não se aparte do marido. O versículo número 11: se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. O versículo 11, ele também está dando esta ordenança ao marido. Parece que lá no versículo 10 ele se esquecera do marido e falou só da mulher, mas aqui no versículo 11 ele está reforçando: o marido também não deve apartar-se da mulher, tá? Mas caso isso aconteça, só tem duas saídas. A primeira é ficar só, não casar-se mais, e a segunda é se reconciliar com o marido, e vice-versa, se reconciliar com a esposa. É o que nós observamos aqui no versículo de número 11. Muito bem. No verso 10, Paulo mostra que a vontade de Deus para o casamento é que ele seja perene, é que ele seja para sempre, quando ele diz que a vontade de Deus é que a mulher não separe do seu marido, e vice-versa. Não é verdade? Também mostra que às vezes o relacionamento conjugal se torna tão insustentável que a separação é inevitável. Quando ele coloca aqui no versículo 11: se porém se apartar, ele está colocando uma possibilidade. Por que Paulo deixa esta possibilidade, amados? Ele está se referindo a casais da igreja de Coríntios. Observe que no versículo 1
ele diz assim: quanto às coisas que me escrevestes, ou seja, os coríntios escreveram uma carta para Paulo, fazendo uma série de perguntas, que iam desde o comportamento cristão, o relacionamento matrimonial, a questão de comer coisas sacrificadas a ídolos, e muitas outras questões que nós vamos ver no decorrer desta carta. Já vimos nos encontros anteriores algumas questões. Paulo aqui está respondendo as questões a respeito do matrimônio, certo? Prossigamos então. Paulo, ele não é que defende, ele abre um parêntese para a possibilidade de um casamento se desfazer. Pastor, mas Paulo deixou, está aqui, quando ele coloca no capítulo 11, mas se não, aliás, o 11, se porém se apartar, ele não está dizendo que o camarada perdeu a salvação porque aconteceu. Isso pode acontecer, Agora o camarada pode perder a salvação dependendo do comportamento dele daqui para frente, ou da motivação que isso gerou, que levou a esse ponto. Porque o conselho de Deus é que aquilo que Deus uniu não separe o homem. Casando se torna uma só carne, até que a morte os separe. Este é o conselho de Deus, por que não dizer o mandamento de Deus para o matrimônio. No verso 11, porém, Paulo não se refere ao divórcio permitido por Deus mediante o adultério, qual Jesus tratou lá no capítulo 19 de Mateus, precisamente no versículo 9, quando é dito ali que aquele que der carta de divórcio para sua esposa, não sendo por motivo de adultério, este comete adultério se casasse novamente, e a repudiada também comete adultério, e o que casar com ela comete adultério também. Ali Jesus está falando do divórcio. Paulo aqui está falando de uma separação movida, quem sabe, vamos trazer aqui algumas possibilidades para uma separação de uma família. Um caso, por exemplo, que um dos cônjuges está sendo um risco para o outro cônjuge, ou ameaçando, ou mesmo agredindo, maltratando, ou para os filhos. Numa possibilidade de haver ali agressões mais profundas, ou até mesmo homicídio, qual é a melhor ou a menos prejudicial das atitudes a se tomar? Se separar. Então é nessas condições que Paulo está abrindo aqui uma possibilidade, queridos. Não fique feliz você aí que pensa que achou agora uma brecha na Bíblia para separar da sua esposa, não, porque não está sendo aberta brechas aqui, está se levantando uma possibilidade por um comportamento, digamos que não cristão de alguém na família, um comportamento não piedoso, melhor dizendo, tá, queridos? Muito bem. No versículo 15, Paulo ele continua explicando, é um assunto pouco polêmico, por isso a gente tem que detalhar com bastante clareza. Diz assim: mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeita à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Aqui agora Paulo está sendo bem mais claro. Esse primeiro exemplo que eu dei pode ser que sejam os dois crentes, mas não vigiaram e aconteceu coisas que trouxe, por exemplo, a este desfecho que eu acabei de citar. Neste caso específico do versículo 15, Paulo está se referindo a uma família cujo cônjuge, um dos cônjuges não é cristão, não é convertido, tá? E Paulo, ele diz
Aqui, no próprio versículo 15: mas se o descrente se apartar, aparte-se. Se porventura uma pessoa se converteu ao Evangelho, já sendo casada, ou tendo uma união estável, um cônjuge, e ela conheceu a Jesus, porém o seu cônjuge, independente do sexo aqui, não creu, não abraçou a fé, e aí o relacionamento continua, a pessoa vai conhecendo a Jesus, mas o seu cônjuge não quer saber de se converter. E quando esse cônjuge, ele, mesmo não querendo abraçar a fé, ele não perturbar o outro cônjuge por causa do Evangelho, não tentar proibi-lo ao Evangelho, Paulo não está dando nenhum respaldo para que haja separação. Pelo contrário, no versículo anterior, no 14, Paulo está dizendo que o marido crente, ele santifica a esposa não crente, que a mulher crente, ela santifica o esposo não crente, e os filhos deste relacionamento são legítimos diante de Deus. Não é um casamento à moda bíblica, mas é um casamento legal. Paulo está dizendo para ser mantido este casamento e não desfeito, simplesmente porque o cônjuge não quis aceitar a fé, não abraçou a Jesus. Agora, se esse cônjuge descrente resolver não concordar em morar com o cônjuge crente, simplesmente porque esse cônjuge se converteu a Jesus e resolver apartar-se, resolver ir embora, Paulo está dizendo então que se aparte. Isso seria uma última instância, um último caso. E nesse caso aqui, nós entendemos pelo versículo de número 15, a parte B, que o cristão está então desobrigado dos votos matrimoniais do casamento, podendo contrair um novo casamento, só que dessa vez com o crente. Lá no versículo 39 deste capítulo, na parte B, Paulo diz: contanto que seja no Senhor. Essa expressão está dizendo que seja conforme a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que seja cristã, porque a Bíblia diz que as trevas não se misturam com a luz. Isso aqui, amados, são ensinamentos para pessoas que se converteram após o matrimônio. Isso não dá nenhuma base para um crente contrair um matrimônio com uma pessoa não crente, com uma pessoa não convertida, porque o óleo não se mistura com a água, a luz não se mistura com as trevas, o jugo é desigual, conforme a própria Bíblia nos diz. Então eu fico, de certa forma, triste e preocupado quando eu vejo um cristão convertido, convicto de que vai morar no céu, contraindo um matrimônio com uma pessoa incompatível com a sua fé. Isso é uma prova de infantilidade, falta de maturidade espiritual. É incompatível. Este casamento, amados, por um milagre ele pode até ser um casamento de sucesso e fazer os dois felizes, por um milagre, porque ele já começou torto, ele já começou errado. Nós temos que ter muito cuidado, tá, queridos? Podemos prosseguir? Louvado seja Deus.
Versículo de número 12: digo eu, não o Senhor. Agora aqui Paulo está dizendo que ele está dando conselho, não Jesus. E o que diz aqui no versículo de número 12 do capítulo 7, me ajudem aí, diz assim: mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Por que Paulo usou essa expressão, digo eu, não o Senhor? Ele estava deixando claro que nas Escrituras não havia, Jesus não tinha dito isto, não havia nenhum respaldo pelo que Jesus tinha dito, mas ele estava tendo esse entendimento pelo Espírito de Deus, conforme ele mesmo explica aí no versículo de número 20, aliás, no versículo número 40 do texto, que ele tem o Espírito de Deus. Então, não é que Paulo estava falando abobrinha, falando da sua própria cabeça, quando ele diz, digo eu, não o Senhor, porque a Bíblia declara que os escritores da Bíblia eram pessoas inspiradas por Deus, foram pessoas usadas pelo Espírito Santo para falar. Paulo estava simplesmente esclarecendo que ele não estava usando ali, por exemplo, um respaldo das Escrituras, que as Escrituras não haviam vaticinado a respeito daquilo que ele ia dizer, mas o que ele passou a dizer ali, como sendo a autoria dele, certamente não. Bem, diz certamente, está dando uma possibilidade, né? Com certeza foi chancelado pelo Espírito Santo, pois o Espírito Santo, ele inspirou toda a Escritura, aleluia. Por isso, ele diz no versículo número 25, como também no versículo 40, a respeito dessa inspiração ou dessa outorga. O versículo 25 diz assim: ora, quanto às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer. E lá no versículo 40, na parte B, ele diz assim, versículo 40, parte B: segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Então ele está respaldando ali, neste momento, a direção do Espírito Santo na sua vida para dizer, para dar tais conselhos, amém? No versículo 14, nós já fomos lá para o 15, voltando para o 14, mas vamos entender direitinho: maridos, mulher e filho, né? As três palavras, essas três pessoas estão presentes no capítulo, no versículo 14. Quando no casamento um dos cônjuges é incrédulo, tal casamento, bem como os filhos nascidos dele, é legítimo diante de Deus. A situação aludida aqui nesse versículo não é do casamento no seu aspecto bíblico, mas do seu aspecto legal. Neste caso, o crente deve continuar vivendo com o descrente, sem apartar-se e sem dividir o lar. Além disso, você crente, ou o marido ou a mulher, poderá exercer uma influência especial para levar o outro cônjuge a aceitar a Jesus Cristo, a aceitar a fé. E sobre este assunto o apóstolo Pedro escreveu lá em 1 Pedro, capítulo número 3 e versículo número 1, quando ele diz assim: semelhantemente vós mulheres sede sujeita ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavras. Observe que há aqui uma corroboração dos dois apóstolos a respeito deste tema. Logo, o Espírito Santo está operando, nós entendemos, na mente, no coração destes apóstolos, para nos trazer esta mensagem pacífica, de reconciliação e de resiliência, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida, na vida da igreja. Quando o apóstolo
apóstolo, ele diz, por que nós dissemos que o apóstolo está desobrigando, aqui no versículo 15, os votos matrimoniais? Eu vou ler de novo o versículo 15, para você não achar que eu estou ensinando heresia para você. Acompanhe comigo. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Neste caso específico, o crente não está sujeito à servidão, tá? E a palavra no grego, que é a palavra doulo, que significa literalmente escravizar, tá? Neste caso, o crente fiel já não está escravizado aos seus votos matrimoniais. Tal cônjuge crente abandonado fica livre para casar-se novamente, desde que seja no Senhor, conforme o versículo de número 39, a parte B, tá? Então, esta possibilidade apenas, queridos. Não há legalidade para separações, para dissolução de família na Bíblia. Não há legalidade, há apenas permissão de Deus por causa da dura serviço, como disse Jesus aos escribas e fariseus naquele dia, quando eles argumentaram com Jesus a respeito da carta de divórcio que Moisés havia dado a eles e havia mandado a eles, e Jesus os retrucou dizendo: Moisés não mandou, ele permitiu, por causa da dura cerviz dos vossos corações. Prossigamos versículos 17 a 24. Paulo ele adverte que cada um permaneça da forma como foi chamado. E aqui, queridos, há uma outra polêmica. Nós pregamos e dizemos: vinde como estáis e Jesus te transformará. Eu não estou despregando esta mensagem não, viu? Quando Paulo, aqui no versículo 17 a 24, diz para o irmão ou a irmã convertida permanecer da forma como foi chamado, ele está exatamente aqui retrucando os judaizantes, aqueles que eles tentavam convencer os convertidos gentios a observar os preceitos da lei. Então observe que aí no versículo número 18 Paulo fala claramente da circuncisão. Era uma das maiores polêmicas que Paulo enfrentava, inclusive com alguns dos apóstolos da igreja. Paulo enfrentou essa polêmica por causa do costume da circuncisão. Ele se levantou contra Pedro publicamente uma certa feita por causa da dissimulação de Pedro, segundo ele, diante dos demais apóstolos, porque antes Pedro comia com os gentios, conversava com os gentios, sorria com os gentios, abraçava os gentios. Quando chegou os da parte de Jerusalém, da parte de Tiago, Pedro mudou-se completamente, e Paulo diz que até Barnabé foi influenciado por esse espírito de dissimulação, a ponto de Paulo se encher de fúria, uma fúria santa, e repreendeu Pedro publicamente. Não é que Paulo não gostasse da circuncisão, ele era circuncidado, ele era judeu, ele era da tribo de Benjamim. Mas, irmãos, parece uma afronta. Paulo está dizendo aqui que a circuncisão nada é, no versículo 18. Ele não está menosprezando a circuncisão para um judeu, queridos. Ele só está dizendo que a circuncisão não é motivo de salvação da alma de ninguém, assim como a incircuncisão não é motivo da salvação da alma de ninguém. Ele está dizendo que importante é a fé no Senhor Jesus, é a convicção. Louvado seja Deus. Por isso ele diz: permaneça aonde você está, da forma como você está. Se você é gentil, não precisa se circuncidar. Se você é judeu, então o judeu já é circuncidado desde criança. Paulo só não está permitindo que façam confusão aqui e coloquem um fardo sobre os gentios,
obrigando-os a circuncidar para eles serem salvos. Da mesma forma, aqui nos versículos posteriores, do versículo 21 a 24, Paulo trata da servidão. Paulo ganhou alguns escravos para Jesus. Naquela época era comum as pessoas serem servas, servirem como escravos. E Paulo explicou para eles. Eu vou ler do versículo 21 ao 24 com você rapidamente, para nós entendermos isso aí. Foste chamado sendo servo, não te dê cuidado, e se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião, porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor, e da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Aleluia. Foste comprado por bom preço, não vos façais servo dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Paulo está dizendo o seguinte: você foi liberto por Cristo do poder do pecado, mas se você é servo de alguém, você deve servidão a este Senhor. Se você tiver condições de se libertar, de comprar a sua carta de alforria, então faça, aproveite, mas não se rebele contra o seu Senhor, porque você agora conheceu a Jesus e você é liberto. Havia algumas confusões em relação a isso. Alguns acreditavam que o escravo, ele estava sempre escravizado, dominado, não tinha essa liberdade em Cristo. E outros acreditavam que o escravo tinha que se insurgir contra os seus senhores e se libertar de qualquer maneira, porque para ele ser salvo, para ser liberto, ele não podia estar prestando um serviço gratuito a alguém. Paulo estava dirimindo essas dúvidas, essas contendas aqui, e dizendo que isso era o que menos importava. O que importa é a obediência aos mandamentos do Senhor, conforme ele esclarece aqui. Amém, queridos? E na última parte do versículo 25 ao 40, nós não vamos nos estender muito, que é, na verdade, um conteúdo só. Neste trecho, amados, do verso 25 ao 40, Paulo aconselha sobre o celibato, novamente voltando lá à questão matrimonial, deixando claro que não se trata de um mandamento, mas um conselho. Segundo ele, tanto para o homem quanto para a mulher, seria bem mais viável que permanecessem solteiros, pois assim conseguiriam servir com muito mais dedicação ao Senhor e ao chamado ministerial. Pois casando-se, a obrigação do homem é para a sua mulher primeiramente, a obrigação da mulher é para o seu marido primeiramente, de sorte que, ficando solteiro, todo o seu vigor seria empenhado no reino de Deus, no trabalho missionário, no trabalho ministerial. Então, esses 15 versículos finais aqui, Paulo está explicando exatamente isto. Mais uma vez, você que está planejando casar, não fique triste. Paulo não está dizendo para você casar, não casar. Agora ele está dizendo, se você casar, que seja para sempre. O matrimônio é um só, é para a vida inteira. Aleluia. Você vai ter que levar o seu príncipe e a sua princesa até o fim, até o túmulo, ou até a glória celestial, se você for arrebatado antes da morte. Portanto, nós como cristãos temos que ter essa responsabilidade em mente, para agradarmos ao Senhor todo o tempo. Amém, queridos? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, e fique firme na palavra, fique firme nestes ensinamentos, e com certeza você será um crente mais feliz, um adorador mais feliz. Deus abençoe a tua vida. Amém?